Grande abraço. Mais uma vez estamos aqui em mais um podcast. Desta vez com o título Adversidades Emocionais na Adolescência. E estamos com a presença muito especial da aluna Júlia Silva, terceiro ano A, sede Fátima. Oi, Júlia, gente. abraço. Abraço, tudo bem? E especial também a aluna Helena Fetine, também terceiro ano A, sede Fátima. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Gugel. Tudo bem, gente? Bom, em relação ao tema, eu gostaria de primeiro fazer um breve comentário da evolução do sistema nervoso em alguns filos. Ora, o filo porífera não tem tecido. Então, eu diria que é um animal que não tem sensibilidade. Alguns autores preferem denominá-lo de um ablástico. Posteriormente, o filo quinidária passou a apresentar um sistema nervoso difuso, mas não tem um centro de comando. Já no filo Platyhelminths, tem um par de gânglios anteriores, 2 cordões nervosos longitudinais com conexões. Um nematelminto já tanto pode ter gânglios anteriores, como também um anel nervoso circoentérico. E a partir daí, o artrópoda, o anelida, tem pares de gânglios ventrais. Já o equinodermo, pela própria característica de uma mobilidade mais lenta, de ter uma simetria radial, apresenta nervos radiais. Mas eu diria que a integração maior dos organismos ao meio ambiente surgiu justamente no filo cordata, onde tem uma integração entre o sistema nervoso e também o sistema endócrino. E a gente percebe também que no decurso da evolução, o comportamento humano foi mudando muito, a ponto de um homem que já foi considerado nômade, um caçador, um migrador, um coletor, depois ele passou a se transformar em um indivíduo mais sedentário, mais fixo, também mais egoísta, e a mudança comportamental foi ocorrendo de uma maneira muito gradativa. E hoje o homem tem acesso a um número muito grande de informações tecnológicas e em pouco tempo. E isso tem gerado alguns conflitos que faz o homem ser bem reflexivo em relação ao seu futuro. E diante disto, eu queria saber primeiro, Júlia, me diz aí um tipo de conflito que você já percebeu que ocorreu, por exemplo, no homem contemporâneo. Gugelzinho, tudo isso que você falou da questão da tecnologia, da questão do excesso de informações que a gente anda tendo, tem gerado nos seres humanos, né, principalmente os jovens, que são os maiores consumidores dessas mídias, uma síndrome que se chama Síndrome do Pensamento Acelerado, que é a famosa SPA. E o que é isto? Gugelzinho, isso é como se fosse uma alteração no nosso cérebro que faz com que ele não pare de processar informações. Ou seja, a pessoa tenta descansar, a pessoa tenta dormir e não consegue pelo excesso de pensamentos constantes. E normalmente são pensamentos aleatórios, pensamentos sem sentido, mas tudo isso é por conta desse excesso de informação que a gente anda recebendo. Muito bem. Eu queria fazer assim, uma colocação. Tá certo. Existe uma diferença entre a doença, a síndrome e um transtorno. Né? Eu diria assim, quando a qualidade de vida é afetada por um fator biológico, ou ainda externo ou interno, biológico seria, por exemplo, um micro-organismo. Sim. Aí advém a doença, não é? Sim, com certeza. O conjunto de sintomas a gente chama de uma síndrome. Existe na psicologia o chamado classificação internacional de doença. Alguns autores acham até que a SPA é mais uma síndrome. Sim. Né? Porque é tipo sintoma de algo que possa gerar, né, esse pensamento acelerado. Sim. Né, Helena? Sim, Você com concorda certeza. com a gente? Concordo.
Concordo, com certeza. Inclusive, eu acho que essa síndrome, ela faz parte mais da ansiedade mesmo, que acelera muito a gente, nosso pensamento e tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Sabe o que é que eu estou imaginando agora? A ansiedade de vocês duas, Sim. dos demais alunos do terceiro ano, quando, por exemplo, o pensamento acelerado. Ora, um aluno vai fazer uma prova de ciências da natureza. Ele vai encontrar 15 questões de física, 15 de biologia, 15 de química e 45 de matemática. Absurdo! Mas tem 5 horas para isto. Para cada questão, digamos, ele vai ter um pouco mais do que 3 minutos. Sim. Pois é, muito bom. Aí o pensamento aí tem que ser realmente acelerado, né? Muito acelerado! E junta com a ansiedade, né? Junta com a ansiedade. Tipo assim, uma coisa que eu ando percebendo muito é que principalmente a gente que é pré-vestibulando, né, Gurgelzinho, tem essa questão do pensamento acelerado. Muitas vezes, inclusive eu e a Helena também, quando a gente tá conversando, a gente fala que, tipo assim, chegamos em casa, depois de um dia exaustivo na escola, passar o dia inteiro. A gente quer deitar, quer tentar descansar, não consegue, porque a nossa cabeça fica o tempo todo processando, estudar, vestibular pra passar, porque isso acaba gerando a ansiedade e o pensamento acelerado, né? Esse sentimento de que como se nada fosse suficiente, sabe? Tipo assim, a gente precisa ficar estudando cada vez mais, entende? E a gente não consegue descansar por conta disso. Você já tem uma autocobrança em si, né? Principalmente se é em casa, né? Agora imagina no meio de uma prova. Porque eu acho que esse negócio de estudar, é uma coisa que não é só... Você não é só estudar. A sua vida não é só estudo. Tem o social, tem a sua família, tem seus amigos. Tem todos os fatores externos e internos que eles todos influenciam. Então, você tá no vestibular, você tá lá na prova, no Enem, por exemplo. E no meio de um problema muito difícil na sua família, você claramente vai ficar pensando em várias coisas além da matéria que tá lá. E aí você vai, consumindo sua energia. Sim. É necessário um lazer também para você recompor. Eu tenho a impressão que até durante este lazer vem o pensamento, ele retorna, vem aquela cobrança. Eu deveria estar estudando. Sim, aquela cobrança excessiva. Tipo assim, eu sou uma pessoa, Gurgelzinho, que eu me cobro muito. E eu preciso desse lazer. Eu acho que não só como eu, como todos os vestibulandos, a gente precisa desse lazer pra gente conseguir ao menos descansar, sabe? Pra gente tentar contornar essa síndrome desse pensamento acelerado e dessa ansiedade que gera nesse período pré-vestibulando, né? Tá, mas eu vejo também uma outra coisa. Este pensamento acelerado, quando ele é pontual, aí eu tenho que raciocinar logo para eu tentar resolver essa questão. Ele pode ser benéfico em algumas situações pontuais, né? Com certeza. Ele não pode ser patológico, né? Uma coisa doentia, que tudo você vai fazer apressadamente, né? Com o pensamento muito além do que você está lendo, porque isso acaba comprometendo e podendo gerar estresse. Sim, com Com certeza. certeza, sempre. E o estresse é um outro problema muito presente na nossa sociedade de hoje. Principalmente por tudo daquilo que você falou, da tecnologia. O estresse, antigamente ele não era, mas hoje em dia ele vem se tornando também uma coisa, como você falou, como é que é, Gurgelzinho? Patológica, Patológico, né? Patológico. É no sentido de doentio, né? Doentio. Vem se tornando muito doentio, né, Helena? Com certeza. E isso é totalmente o que tu falou, por causa da sociedade atual. Por causa das redes sociais mesmo, né? Sim. A rede social é uma coisa assim, que você... É uma cultura, que causa uma cultura muito imediatista, e o acúmulo de informações é muito grande, muito rápido. Isso influencia muito no pensamento acelerado, porque é muita coisa atrás da outra. Você entra na rede social já passando aí vários vídeos. E você tem que interpretar e destilar o que aquilo realmente é verdadeiro, o que é o fake, o que não é isso? A nossa mente... E tudo inconscientemente, a nossa mente não consegue processar isso, não consegue. Então, assim, é uma coisa assim, é um problema muito grande. E a gente tá indo fazer, tá terminando o terceiro ano, né? Tem tanto a questão dos conteúdos, que a gente já fica vendo a quantidade de conteúdos, quanto a questão das redes sociais, quanto a questão da própria cobrança, muitas vezes até da família, da escola e da própria pessoa. Gera tudo isso, sabe, Gurgelzinho? Então vai gerando estresse, vai gerando ansiedade, pensamento acelerado, é bastante coisa. Mas é importante ter um autocuidado, um autocontrole também, né?
O que você falou há pouco tempo sobre o que era o estresse. Esses transtornos que hoje toma conta de um número muito grande de pessoas, eles já existiam. Sim. Não é como as pessoas dizem que o transtorno hoje é modismo. Não, não é. Sim, é algo muito sério. Com Olha, certeza. Eu andei percebendo que, há algum tempo atrás, o percentual de jovens e crianças, por exemplo, com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperexcitabilidade ou hiperatividade, sim, era em torno de 5,2%. Atualmente este número está para lá de 10,2%. É um número muito grande. Dobrou praticamente, não né, é? Gurgelzinho? Dobrou praticamente. E um detalhe, vamos levar em conta também que ainda não foi, por exemplo, laudado, né? Com certeza, porque a quantidade de crianças e adolescentes e até jovens mesmo que, tipo assim, hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH. Mas é porque a própria pessoa consegue perceber e identificar algumas questões, sabe, Gurgelzinho? Sim. Mas, por exemplo, o TDAH, ele tem uma tríade. Sim. Tipo, a pessoa tem que ter um déficit de atenção, embora não necessariamente os 3 aspectos que eu vou citar, a impulsão e a hiperatividade. A hiperatividade. Isso. A pessoa não é obrigada também a ter tudo isto. Mas, assim, a impulsão, por exemplo, a impulsão é justamente, pelo que eu imagino, aquela pessoa que interrompe um diálogo, não é? Sim. Ela acaba atropelando o discurso, não é assim? Mas não porque ela queira, né? Ela precisa ter um tratamento natural, não é? Natural. Muito bem. Às vezes eu tenho impressão, pelo que eu vejo em sala de aula, que os alunos até interpretam aquela pessoa que você começa a fazer uma pergunta, antes de terminar a pergunta, a pessoa já respondeu. Já responde, E às vezes ela nem respondeu o que você ia perguntar. Sim. Ela só porque ela nem esperou que você perguntasse, né? Ela já, o pensamento, aí entra, eu já estou incluindo também um pensamento acelerado. Com certeza. Em relação à pergunta, né? Sim, com certeza. E esse negócio tanto da impulsão quanto da hiperatividade, e muito bem colocado nessa questão da sala de aula, muitas vezes acaba causando uma baixa autoestima no indivíduo que tem o TDAH, Gurgelzinho. Nossa. Não é? Não só baixa autoestima, mas também muita falta de confiança. Porque Sim. às vezes o professor não reage da forma certa, ou às vezes os alunos não reagem da forma certa. Às vezes você acha que tá errado, aí você fica ansioso, você fica pensando, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? E aí você fica, meu Deus, eu falei no tempo errado, meu Deus, eu falei no tempo certo, não sei. Sabe, tipo, é muita insegurança, muita falta de confiança. Helena, eu fiz uma leitura que era o seguinte, o aluno que tem esta impulsão, os colegas podem achá-lo imaturo. Sim, com certeza. Com certeza. Não é assim, né, que você... Então eu estou certo disso aí, né? Então, junta isso aí com algo que a gente vê muito em sala de aula. O aluno mexendo as mãos de maneira imprópria para aquele momento, né? Ou então ele mexendo os pés. Ou então aquele que não necessariamente naquele momento ele já se levanta. Uma agitação exacerbada. Exato, né? Uma agitação. exato. Ele já se levantou. Mas assim, não era aquela hora para ele se levantar. Às vezes é aquela hora da reflexão, da conclusão daquele Sim. pensamento, né? Que para o professor é o auge da aula, né? O aluno entendeu o meu pensamento, o aluno se levanta. Interrompeu, né? Interrompeu. Às vezes você para refletir por que ele se levantou. Né? Você, ele é hiperativo. Né? Aí você já muda o seu campo do pensamento. E Gurgelzinho, a hiperatividade também no TDAH, ela não é só questão
Isso é uma coisa muito interessante, inclusive. Que depois você pode explicar por conta da genética, Tá. né? Muitos psicólogos falam que a hiperatividade nos meninos e nas meninas que têm TDAH são diferentes. Por exemplo, nas meninas, normalmente é uma hiperatividade mental, sabe? Como se tivesse ligado à síndrome do pensamento acelerado. Já dos meninos é mais física, entendeu? Tá. Mais agitada. Tá, mas é porque é assim, a regulação do sistema nervoso é direto com o sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, ele lança o hormônio, mas para ele lançar o hormônio, o sistema nervoso foi quem levou aquela mensagem via impulso nervoso para que aquele hormônio pudesse ser liberado. Ele vai agir numa concentração muito pequena, ele pode inibir, ele pode estimular, não é? E de uma maneira geral, a testosterona, ela promove uma hiperexcitabilidade maior, Sim. né? Uma hiperatividade maior, né? Assim, uma agressividade maior. Então existe também essa diferença. Como também tem a questão do córtex frontal do homem. O córtex frontal do homem, ele é muito relacionado com a tomada de decisões. Olha que importante porção do cérebro, né? Para você tomar decisão. Caramba, né? isso define toda a sua vida. A vigília, a sua atenção, tudo é coisa do córtex frontal. Para isso tem uma coisa. O sistema nervoso, ele vai liberar um neurotransmissor, a dopamina. Sim! Não é? Sim, com certeza. Pronto. Aí a dopamina, por exemplo, a falta dela. A dopamina é o hormônio da felicidade, né, Gurgel? É um deles também, a serotonina também, pois né? é. Mas assim, tem vários hormônios para a felicidade. Por quê? Porque um integra o outro. Sim. Né? A simetria bilateral do homem sugere uma coordenação de partes tão grande que sempre um tem influência sobre o outro, né? O neurotransmissor tem influência sobre o outro, né? Assim, né? Sim. Mas a dopamina, por exemplo, ela já tem relação até com memória, né? E outra coisa, tem até a fonte do alimento para você começar a produzir mais dopamina, né? Por exemplo, a dopamina é um neurotransmissor que é produzido a partir de um hormônio que é a tirosina. E este é um hormônio que a gente encontra muito comumente nas leguminosas, né? Tipo feijão, a ervilha, a lentilha. A leguminosa na botânica é aquela planta que produz um legume, ou a vagem, né? Sim. E o legume ou a vagem é uma classificação para fruto. Sim. Né? Então, até para você ter esta qualidade de vida, uma vigilância, uma atenção maior, até a alimentação influencia demais. Com certeza, a alimentação, a prática de exercícios físicos. A saúde em geral, né? A saúde é muito importante para você ter essa regulação, tanto a saúde mental quanto a física. Pois é, aí a gente chama de um transtorno diferente da doença ou diferente da síndrome, é quando há uma falha na liberação desses neurotransmissores afetada pelo córtex frontal. Aí você acaba tendo um transtorno, né? E o TDAH, ele já existia. Já, né? com certeza. Mas atualmente, devido à própria inovação tecnológica, aí algo bem positivo entre uma infinitude de outros aspectos, né? Novas áreas, novos grupos vão, com novas descobertas, vão identificando esses transtornos. Mas não apenas, né? Por exemplo, hoje, o pessoal da psicologia, da psiquiatria, a autoestima está baixa, a autoconfiança. Tem a terapia, já tem um profissional para você justamente fazer essas correções como um todo, né? E a terapia é uma coisa essencial, Gurgelzinho, essencial na vida eu acho que de todo mundo, mas principalmente da pessoa que tá nessa fase, sabe? Que a gente tá vivendo. Porque ajuda tanto ajuda muito na questão emocional, ajuda na questão da gente entender o que a gente tá passando, sabe? É muito importante. Muito bem. Olha, você citou uma coisa fundamental. Eu tenho a impressão que a qualidade de vida humana como um todo,
ela ganha muito valor quando o homem percebe o valor da compreensão, Sim, do diálogo, Nossa, do com respeito certeza. à dignidade humana. sim. Não é assim, né? Com certeza. Porque aí, ele tendo isso, ele tem equilíbrio. Sim. Se ele tem equilíbrio, ele tem um ajuste ao Emocional. meio e emocional. Com certeza. E esse ajuste emocional já vai favorecer você compreender melhor o próximo ou o futuro. Como ele, para a maioria das pessoas que não tem este preparo psicológico, ele é muito duvidoso, isso acaba gerando conflitos e transtornos. Com certeza. Essa terapia que você está falando vai auxiliar muito as pessoas Sim. nesse ajuste. Justamente. Não é porque para você ter hoje uma qualidade de vida, não é importante apenas a questão social, familiar, espiritual, É muito mais a questão emocional. 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 Né? O nosso emocional é o que define tudo. Tipo assim, tem até uma frase que eu acho muito legal, que não lembro de quem é, mas que fala assim, não importa, eu acho que é do Charlie Brown, se eu não me engano. Tá. É, do Chorão, né? Não importa a cor do dia, quem faz o dia bonito é você. Se seu emocional tá bom, se você tá bem, não importa como é que tá lá Meu fora, Deus, entendeu? com certeza. Eu tava falando sobre isso com a Júlia nesses dias. Sim. Exatamente sobre isso. Como você mesmo, como você se vê, como você se sente, afeta toda a sua vida. Afeta o seu social, afeta a sua mentalidade. Se você olha pra si mesmo e pensa, eu sou tal coisa, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, só coisas boas, só pensamentos bons, a pessoa realmente vai acabar acreditando nisso e vai afetar em toda a vida Com dela. certeza. Então, E só um coisas detalhe, positivas. olha, eu tô aprendendo muito com vocês. Obrigada, E um detalhe, você estando de bem consigo mesmo, até seu sistema endócrino, as glândulas começam a liberar os hormônios Aham. da concentração ideal. Com certeza. E um detalhe também, isto tanto vai fazer bem para seu organismo, até para quem está ao seu redor. Ao Com seu redor. certeza. Porque é aquele negócio, a gente influencia muito o meio. As pessoas, elas têm muito poder de influência, sabe? Então, assim, tanto influência dentro de si, que é como a Lena falou, né? Na questão de você ficar trabalhando a sua autoestima, a sua autoconfiança, quanto na questão do meio. Porque tipo assim, normalmente quando a gente tá num ambiente onde só tem pessoas tristes, onde só tem pessoas com raiva, agressão, fica- a gente tende a ficar Aham. desse jeito. Agora, quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, a gente tende a transparecer isso pro mundo e ajudar outras pessoas através da Com influência. certeza. Exatamente. E a raiva é tipo assim, um sentimento tão cruel que priva você até da razão. Priva, com Você vai certeza. falar até algo que não deveria ter falado, É. né? Naquele momento de raiva, você sente um impulso muito Sim. grande pra falar tudo que você pensa na hora. E nem sempre que você pensa é o certo, né? É o certo, exato. você falou pela impulsão. E falando nisso, Gujãozinho, eu lembrei de um transtorno que é justamente sobre esse negócio da raiva, que fala muito, que é o transtorno de humor. Ele tem um nomezinho técnico, Tá. que eu não tô lembrando agora, Tudo mas bem. fala sobre isso, transtorno de humor. Ele é um transtorno que fala muito, que é tipo... É da pessoa bipolar. Tem, Gujãozinho, Eu tem acho a que faz ver. parte, né? Faz parte, Uhum. também faz parte. Que é aquele transtorno que fala que, tipo assim, dá muito em jovens e adolescentes, que trabalha muito com a questão da irritabilidade, daquela forma exacerbada de você reagir com alguma coisa, sabe? Esse transtorno que também, se eu não me engano, é uma alteração no cérebro, sabe? Alguma Tá. coisa assim. O TDAH, por exemplo, é um transtorno neuropsicológico. Sim. Tem muito a ver com a questão do desenvolvimento, né? Mas, assim, de uma maneira geral, o transtorno é porque é uma falha, né, no seu sistema de comunicação do córtex em si. Agora, deixa eu fazer uma outra citação aqui para vocês duas. Ok. Eu posso, por exemplo, no meu terceiro ano, antecipar ameaças futuras. Tipo, a ansiedade. Meu Deus, seu acúmulo de matéria é muito grande. Será que eu vou passar? Aí vem o primeiro boletim. Você já tem aquela ansiedade, Com certeza. né, para receber o Com boletim. Aí você já pensa, como é que minha família vai Eu reagir ia falar
a este boletim. E eu, como é que eu vou reagir? Como é que a minha autoestima vai ver, dependendo da minha nota, como é que eu vou me sentir comigo mesmo, E né? como Você- isso vai afetar o meu futuro? Você pode se certeza. sentir altamente confiante com aquele boletim ou não. Muito Ou o não. contrário. E aí, é aí que mora o perigo, né? Porque normalmente quando a gente vê um negócio e não se sente confiante, toda a ansiedade vem. Porque a gente fica pensando, pô, eu não vou conseguir, pô, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir passar. Aí, tipo, se você não tiver uma boa estabilidade emocional, você se perde Sim, completamente. você se perde completamente. É uma coisa que deprime muito. É quando você, por exemplo, você se esforça muito pra alguma coisa. E no final você vê aquilo, você fica, nossa, eu não acredito. Será que eu não sou capaz, né? Será que eu não sou Exatamente. capaz? Será que Esse eu sentimento não da vou conseguir? Será que eu vou incapacidade. ficar de recuperação? Será que eu vou repetir? de ano? Mas eu aprendi que nenhum assunto é intransponível. Como assim? Como assim? Você tem que querer. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela pode ter o hábito de procrastinar. Sim, Deixar para depois. Mas assim, Mas, quando é algo que interessa para ela, ela foca. é um com hiperfoco. certeza, Um com hiperfoco. Não é? Sim. Ou então ela se desestimula. Ou se Sim. desestimula. As pessoas com TDAH tem muito isso, né? De tipo, ou ter um hiperfoco muito grande, só que muita gente não reconhece isso, né? Ou que é mais conhecido o TDAH por aquela pessoa que, tipo, deixa tudo pra depois, a procrastinação, né? Mas a ansiedade, todo ser humano tem. Todo ser humano tem, é um Todo. sentimento, né? É um sentimento. Agora, você pode ter ansiedade até para atravessar uma rua, Com certeza. Com certeza. Pra receber um boletim. Com certeza. para andar sozinho. O problema é como essa ansiedade vai ficar afetando Exatamente. E a intensidade dela, né? Exatamente. Nesse ponto ela é bem positiva, não é? Sim, a ansiedade ela pode ser muito bem trabalhada se você souber lidar com ela. Exato, se você souber os momentos ideais. Por exemplo, tem um carro passando, é claro que eu não vou passar, eu vou ficar ansiosa. É. É um exemplo. Aí não é um transtorno. Exato, Aí não- é um sentimento. não se Aí não torna é um transtorno. transtorno. O transtorno é quando é uma intensidade muito maior e é a todo momento, né? Aí já passa a ser patológico, Patológico. Ah, tá. não é? Patológico. Porque a ansiedade, eu imagino assim, ela patológica, você pode até antecipar algo que nem aconteceu ainda. Não, e você Nossa, sofre com é o certeza. sofrer por antecipação. Exatamente. É uma das piores sensações, porque você nem sabe se aquilo ali vai ocorrer. E a pessoa ansiosa, ela cria um cenário todinho na cabeça dela, Gugelzinho. Sim. Todinho. Porque ela olha assim e fala, tipo, pô, é como se a pessoa soubesse que aquilo vai acontecer. Mesmo às vezes nem tendo probabilidade daquilo acontecer, ela se prepara, só que acaba sofrendo por isso. Com e a pessoa certeza. fica deprimida, né, por conta disso. A ansiedade, ela já tem uma relação, por exemplo, com o cortisol. Sim. Tem uma estrutura no cérebro chamada amígdala. No cérebro. Ela está próxima a gânglios basais e ela já estimula, por exemplo, a adrenal a liberar o cortisol. Já tem uma relação com a ansiedade. Olha, é o sistema nervoso estimulando a glândula da integração dos dois. Sim. Então procura a ajuda com a terapia Sim. A terapia, já falei, né? É essencial. É para libertadora. todos, né? Para todos, Pra né? todos. Para todos. Porque com a terapia você, é o que eu imagino, você pode passar a administrar maior, de uma maneira mais profícua, mais eficiente, o seu eu. Sim. Para Sim. você ter seu autocuidado E também. autoconhecimento é uma coisa muito Né? O necessária. autoconhecimento O também. autoconhecimento é fundamental, né? Com Porque, certeza. tipo assim, no meu ver, a pessoa que ela se conhece, ela não fica tão ansiosa, sabe? Porque, tipo assim, muitas vezes a gente fica ansioso também por não querer fazer algo, por achar que aquilo ali não condiz com a gente, e a gente nem sabe, fica muito no subconsciente. Mas a pessoa, a partir do momento que ela se conhece, ela começa a pôr em prática as coisas que ela quer e as coisas que ela não quer. Não vai muito por um impulso. Ela limita, né? Tá, limita. tá. Tem esse limite. Mas este põe em prática, por exemplo, eu vejo o autocuidado como muito parcelado. Tipo, o autocuidado físico.
Sim. Tenha cuidado com o sono, com uma alimentação balanceada, né? O lado espiritual, O espiritual né? tá tudo certo. né? O lado do lazer, né? Assim, Sim, o lazer é muito principal, importante. fundamental. Com certeza. Principalmente no vestibular. agora, o lado intelectual também, Com certeza. também. Tem que né? ter um equilíbrio, Né? né? Porque não adianta você só priorizar o lazer. Exatamente. E aí nada em exagero é bom. Exatamente. Nada em exagero é Como bom. do mesmo jeito não é bom priorizar somente o intelectual. Aham. Sim, Você não sim. É uma é- coisa que estressa muito Sim. mais a Sim. pessoa. Esse deixa a pessoa equilíbrio é bem mais fundamental. ansiosa. Mas aí, por exemplo, a questão do estudo. Imagina depois de 6 aulas. Eita. Você já vai chegar a casa com um acúmulo de conhecimentos muito grande. Sim, Aham. Mas ali é fundamental você, por exemplo, saber estudar, com certeza. Tudo estratégia. Estudo é só estratégia. não é? Porque aí se você for, tipo, estudando logo que o professor deu aquela matéria, você já vai percebendo melhor, você vai se sentindo capaz. Capaz, com Sim, certeza. sim. Até quando você for praticar as questões, pelo fato de você ter visto aquele conteúdo recentemente, você vai se sentir mais autoconfiante, porque é a maior probabilidade de você acertar mais as questões, né? Exato. Um professor que fala muito isso é o Valmir. Toda a aula do Valmir, ele fala, gente, vocês têm que fazer uma revisão a cada semana, a cada mês, a Sim. cada bimestre, porque você relembra tudo que você viu e você fica bem mais seguro, Porque né? a questão da memória, você pode ler um texto, quando depois você for ler aquele texto novamente, Você já vai você se já vai lembrar. lembrar de muitos detalhes. Sim. Da outra vez, você já vai começar a desenvolver um senso crítico, Sim. que a filosofia tanto defende. Você começa a questionar, aí você começa a aprender e resolver as questões. Resolver as questões. Botar em prática Não é? igual. Botar em prática é a coisa que você mais precisa. E tudo na sua vida, tudo que você aprende, que você acha que vai ser positivo pra você, ao momento que você bota em prática, se resolve. Com certeza. É claro que quando Com você certeza. estuda alguma coisa, eu tô aqui falando com você, Gurgelzinho, é claro que em algum momento eu vou me esquecer. Então, se eu quiser me lembrar, vou pensar, vou Sim. fazer uma estudar. revisão Sim. e tal, Sim. colocar em Exatamente. prática. É super importante isso. E olha que nós temos o equivalente a 86 bilhões de neurônios. Caraca. Isso é até uma descoberta recente, né? Porque antes diziam, o homem tem 100 bilhões de neurônios. Não, hoje a neurociência já que, né, Aham. tá com um grau de desenvolvimento muito Muito grande, grande, né? muito Ela absurdo. hoje, ela já diminuiu este número para 86. Isto já traz outros conhecimentos, outras reflexões. Outras perspectivas. que E a gente ainda não tem um tinha. detalhe também, do que a Júlia falou muito bem há pouco tempo. Até para aquele mesmo transtorno, digamos assim, a maneira de você tratá-lo com uma determinada medicação, por exemplo, é diferente do homem para a mulher. Sim. Porque até a questão hormonal É diferente. é diferente. Sim, exatamente. É diferente, é muito questão do hormônio, muito questão, tipo assim, também de pessoa pra pessoa, né? Cada E muito um, da sociedade, né? muito da sociedade. Agora, Helena, em relação ao boletim que você estava falando, eu pensei agora, a família tem um papel fundamental nesse Tem. sentido. Com certeza, a família é o principal, porque Não é? a família é o que te molda, né? Desde quando você nasce. Sim. Você é todo inteiramente baseado na sua família. Você não pode ser igual Mas você a nunca sua vai base, ela é muito na questão ser. familiar. É tudo familiar. Tipo assim, eu percebo muito, né, Gugelzinho, que se você... muitas vezes as pessoas... Vou falar agora citar, né, na questão da medicina. Que a gente sabe que medicina é o concurso, assim, mais concorrido, né? Tem muitas pessoas que não querem fazer medicina, que vão fazer medicina, não pela questão porque querem, mas muito pela questão da pressão da família, sabe? Eu conheço muita gente. Muita gente, assim. Então, assim, a família é aquele papel, eu acho que, assim, um dos pilares fundamentais pra gente ter uma boa... Como é que eu tô esquecendo, Gurgelzinho? Mas eu acho que você um consegue... bom desenvolvimento no Sim. curso. No curso, Sim. exatamente. Porque às vezes, assim, as pessoas vão querer fazer um curso, aí não tem o apoio da família, aí acaba querendo trocar, Pode sabe? até ser que, por exemplo, aquele profissional que está num determinado curso, não por si, pela sua questão vocacional, Sim. mas pela pressão da família, talvez ele não seja aquele profissional tão humano. Humano, com Não é? certeza. Sem vontade, né? É, Perde por- completamente a vontade. É porque o vocacional, ele leva muito em conta
a humanidade, né? O lado humano. O lado Sim. humano, Né? com O certeza. respeito ao semelhante. Você tá trabalhando com pessoas, você tem que ter empatia, que é uma coisa que hoje em Ah, dia a sim. gente percebe que Falta tá muito, Perfeito. Perfeito. falta muito, muito. Perfeito. Como também é interessante a questão do autocuidado espiritual, não só a questão da reza ou da oração, Sim. mas também a sua ligação com a natureza. Sim, Com certeza. com certeza. Quando você vai pra uma praia, quando você vai pra uma floresta, assim, Você se sente muito relaxado, melhor. você se Aham, sente com muito melhor. certeza. Tipo assim, particularmente, eu amo praia. Pra mim, praia é minha vida. Então, passei uma semana inteira estudando direto. Eu só quero ir pra praia porque tá em contato com aquele momento de natureza faz eu me acalmar, Sim, sabe? Faz eu me sentir melhor. desse jeito. E eu tenho certeza que, por exemplo, o jovem hoje, ele no 3º ano dele, mesmo na praia, como você está falando, ele deve chegar, Pensando. olhar esta luz está sendo captada pelo fitoplâncton, Gugel é que horrível, está é liberando desse oxigênio. jeito, é Você não se terrível. desliga, né? Não, é a quantidade Ah, ele está excessiva. liberando oxigênio. Ah, mas é porque uma floresta no clímax, eu acho que esse fitoplâncton... Meu Deus, o bioma. Aí vai, o bioma. É, o bioma. viajando, eu pensei logo, aqui é a floresta das araucárias. Araucária, E né? aqui a gente tá no sul com a Pronto. floresta das Que é uma araucárias. coisa que você lembraria, né? Essa névoa específica aqui que eu aprendi lá em geografia é uma coisa muito legal, é exatamente. Mas isso é qualidade de vida. Qualidade de vida. Por quê? Porque você está dando sentido ao que você está vivendo. Sim, As coisas com têm que ser muito com certeza. sentido, porque quando perde o sentido, você fica naquele negócio, pra que eu vou fazer isso? Será, por que eu quero fazer isso, sabe? Quando você perde sentido, você para de se sentir feliz com as coisas que você Exato. faz. É como que você... Oh, desculpa, Aline. É pode como falar, que Julia. você falou, Júlia, no início do nosso podcast, Aham. a questão de você, por exemplo, acordar. Só acordar, ir à escola, não dar sentido à aula, não refletir sobre a aula, voltar, se alimentar, tomar um banho, dormir de novo, sem perceber o propósito Que Como você se fez. tivesse Do que um você piloto fez. automático, Então né? você é como se tivesse Exato. perdido o dia, né? Porque você não tava realmente se esforçando pra nada do que você fez. Não, é uma coisa assim... É Só muito... tá vivendo, né? Você só tá... Aham, você é não o que tá tu nem falou. vivendo, você tá sobrevivendo nesse caso. Caraca, exatamente, sobrevivendo. Sobrevivendo. Você tá comendo, você tá tomando banho, que são necessidades básicas. Você tá Tá sentando indo na pra aula cadeira por da conta aula que tem que ir, Exato, sabe? porque seus pais pagam, então você é meio que exato. obrigado. Tem gente que faz Exato. isso. Aí eu vejo, por outro lado, assim, o vestibular, em relação ao que estamos dizendo, não apenas como um marco emblemático que o indivíduo vai trabalhar para ter uma suave maneira de viver financeiramente. Não apenas isto, mas assim, ele é um marco tão importante que eu já percebi isto com os alunos. O aluno foi aprovado. É como se ele passasse, tipo, da sua adolescência para um estado de maturidade muito grande. Muito grande. É como se ele estivesse ansioso para ter aquela independência financeira. Tu, todinha. O seu sonho vocacional é fundamental. É fundamental. Muito mais do que Muito aquela mais, questão com certeza. propriamente financeira, não é isso? Com certeza. E tem um negócio muito legal, que inclusive eu tava falando com a minha terapeuta, né? Ela até mencionou, Gugelzinho, que esse período que a gente tá passando é um período, assim, muito conturbado na vida de todos. Que eu falo na vida de todos os vestibulandos, sabe? E das Por- famílias. E das famílias acaba afetando, claro. Muito. Porque é um momento de justamente transição que você falou. É uma transição muito grande. E, tipo assim, a nossa cabeça, ela acaba que não tá tão preparada pra esse tipo de transição, sabe? Que a gente fica com aquele, às vezes, até medo do que pode vir e nem percebe isso, porque tá muito no Exatamente. inconsciente, entendeu? E o medo bloqueia. Bloqueia. Bloqueia muito. É como se o jovem fosse assim, não, eu ainda não estou maduro profissionalmente para encarar uma vida agora onde eu vou ter que ter autonomia para decidir. Sim. Aham.
Mas eu vou ter que decidir. Sim. Vai ter que decidir. Porque aí não vai ter mais o pai e a mãe do lado. Não, né? não vai ter. Sim. Você vai ser o protagonista Sim, maior da própria da tua vida. Da tua vida. Mas isso tem um detalhe importante. Eu imagino assim, você pode reclamar da quantidade mínima de minutos para resolver 90 Com questões. certeza. Sim. Você pode dizer mundo que o reclama. Enem é injusto, que a carga que o acúmulo de conteúdos é muito grande, mas não pode esquecer de uma coisa. De quê? Eu costumo dizer assim, vestibular é pra gente grande. É. Porque quem hoje tem seu sucesso profissional passou por isso aí. Passou com E se certeza. superou. É E verdade. superou. A gente tem que, tipo assim, ser mais forte do que os nossos medos, do que as nossas ansiedades. Perfeitamente. Pronto, Você mas- agora se superou, viu? Você agora Parabéns. se superou. Tem E que bom que as pessoas que estão assistindo esta aula de vocês maravilhosa absorvam Sim, Os com conhecimentos. certeza. essas mensagens que vocês estão Ah, É muito passando. bom. É pra isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa que afeta muito essa transição que vocês disseram? A pandemia afetou muito. A pandemia. Afetou muito, com principalmente certeza. os vestibulandos daquela época e agora, E porque agora? a gente nem sabe onde a gente tá, de vez em E quando, eu acho que eu tô no exatamente. segundo ano ainda. Porque há muito- A gente base. perdeu pelo menos 3 anos de aula, a gente perdeu muito conhecimento, a gente perdeu muito estudo. Afetou nossa vida completamente, tanto social, que é tanto por isso que as pessoas têm Sim, muita sim. ansiedade social, quanto nos transtornos também, na depressão. Muita gente ficou com muita depressão por causa Sim. da falta de contato. Tanto também agora nos estudos, né? Porque a gente perdeu muito estudo, a gente perdeu por causa do sistema falho para a situação, né? Pois é, porque o homem agrega na sua qualidade de vida algo fundamental, as interações. As interações sociais Tanto são... Interação social é interpessoal necessário. com os outros. Sim. Exatamente. Né? Porque na pandemia, o professor não tinha praticamente como refletir, discutir com vários Não alunos. tinha como. Né? E não tinha Ninguém como. sentia vontade né? de escutar. E esta relação interpessoal é tão Poucas pessoas importante Era. porque você vai escutando reflexões e mais reflexões, aí vai destilando e vendo qual é aquela mais adequada, você vai aprendendo com os sim. outros. Aprendendo. Sim. É a relação muito positiva Vai interpessoal. filtrando, né, cada coisa. Exatamente. Como também a relação intrapessoal também, ela é bem Ela é bem interessante. importante. É. E sobre isso que a Helena falou, sobre a questão da interação social, que muitas pessoas acabaram saindo da pandemia desenvolvendo depressão, não foi? Que tu Exatamente. falou? Existe um tipo de depressão, Gugelzinho, que se chama distemia. O que é isto? Distimia. Distimia, que é como se fosse uma coisa. uma depressão leve. Tipo assim, ela é aquele tipo de depressão disfarçada, sabe? Em que a pessoa continua sorrindo, continua participando dos eventos sociais, continua fazendo as suas tarefas normais. E ela tem uma ideia clara disto, de que está depressiva ou não. Acho que Muitas não. vezes não. É. Tipo assim, Tipo, é assintomático, né? é como se Sim. fosse assintomático, mas aquele sentimento de vazio, De vazio emocional. de falta de sentido, muitas vezes é muito persistente. E muitas pessoas adquiriram isso na pandemia Uhum. e ainda não se trataram Exatamente. por não identificarem que tem esse problema. Muito bem. Olha que coisa interessante. Então, eu vou ratificar o que você falou há pouco tempo. A necessidade que todos temos da terapia. Sim. Porque existe um tipo de habilidade, e isto é genético. Existe a habilidade lógico-numérica, a habilidade verbal, uma habilidade espacial, uma habilidade pessoal. Pessoal. Esta pessoal é você perceber o sentimento do outro. Sim. Sim, E a que não é empatia. fácil. E na pandemia, a falta de interação acabou Exatamente. prejudicando muito a empatia. Com Nesse certeza. caso, Aham. a pandemia, eu diria assim, se eu fosse classificá-la, desculpe a ousadia, eu diria, a pandemia foi fruto de relações humanas negativas. Negativas, porque com ela foi certeza. causada justamente por isso, né? O Covid-19 foi desenvolvido justamente por causa E disso. tem até um aspecto da interação negativa humana que deve ter surtido efeito em muita gente durante a pandemia. O comodismo, O Aham, comodismo. Porque não você sair da ficava em zona casa. do conforto. Aham. não era? E aí o aluno, mesmo que ele fosse resolver alguma tarefa, digamos,
ele poderia facilmente encontrar pronta nas mídias sociais. Exatamente. Com certeza, poderia encontrar pronta. E esse comodismo, depois que a gente saiu da pandemia, porque era como se fosse justificável, né? Você, entre aspas, ter esse comodismo. Sim. Agora, quando você saiu da pandemia, ocasionou muito a questão da procrastinação, porque a pessoa não sabe mais como fazer. Ela não perdeu aquela perdeu, parte não dela. quer mais sair dessa zona de conforto dela, sabe? Muito bem. Aí a sala de aula, como é um local de reflexão, de resgate da autoestima, né, do conhecimento, de tudo de bom, você pode até se sentir estimulado A estudar. porque está do teu lado. Com certeza. Eu falo isso pela Helena. Eu e a Helena, a gente senta juntas todas as aulas. E se não fosse por ela, Gurgelzinho, eu tenho certeza que eu não estaria tão motivada da meu forma amor. que eu tô Pois é, hoje. e um Mas detalhe. Então, Verdade. é fundamental, por exemplo, que quem esteja nos assistindo perceba uma coisa. Peça ajuda e ajude. E ajude. Sim, é uma coisa que as pessoas sentem muito, é um medo de pedir ajuda, tipo, ai, vão achar que eu sou fraco, ai, não sei o que, não sei isso, tipo, de você ter medo do que as pessoas vão pensar, ah, ela não sabe sobre isso? Nossa, é uma coisa tão simples. Por isso que tem muito aluno que sente vergonha de pedir, de perguntar pro professor. Mas aí tem aquela história. Aquele aluno tem uma habilidade lógico-numérica, então ele trabalha muito bem com cálculo. Sim. Mas já tem aquele que tem uma habilidade mais verbal, ele interpreta bem um poema, cada Sim. qual com a sua habilidade. Com a sua Exato. habilidade. Não é? E essa dificuldade de pedir ajuda é uma coisa, assim, que prejudica muito as pessoas. Porque você reconhecer que você precisa de ajuda e você ajudar o outro, além de ser uma empatia consigo próprio e com as outras pessoas, demonstra muita coragem. Só que muitas pessoas não Sim. pensam dessa forma. Sim. As pessoas veem como uma E fraqueza existem mesmo. as pessoas altruístas, né, Com que certeza, gostam de ajudar. Com certeza. E aí ainda tem um detalhe que eu queria dizer para vocês. As pessoas que estão assistindo estão adorando o discurso de vocês e elas estão pedindo para vocês retornarem porque o nosso tempo se exauriu. Já? Sério? Eu nem vi o tempo passar. Como assim? Como passaram 5 Nós vamos minutos? ter Né? que ver outros transtornos Que loucura. em outra ocasião. E a escola agradecendo a Júlia Silva, a Helena Fetine, Fetina. pelo talento de vocês, a competência de vocês e a aula especial que vocês Ô, ministraram. Gurgelzinho, a gente que agradece Com pela oportunidade certeza. de estar aqui. Pelo convite e por tudo. Com certeza, por você estar participando Exatamente. com a gente. Pois eu fiquei agora e Mais vai ter sido. importante. Então vamos retornar, né, pra gente Com concluir certeza. a parte Sim, 2, vai ter né? parte Parte 2. dois. Tem que ter Tá parte bom. 2. Ainda Então, tem bastante coisa pra abraço pra vocês. falar. Tchau, gente! Um beijo. Beijo, obrigada por assistirem. Amém.